Olá, abençoados! Semana passada eu tava falando um pouco de como foi minha luta pra viver a castidade logo no começo da minha conversão, quando eu era solteira. Que eu precisei vencer o pecado da masturbação. E aí quando eu comecei a namorar com o Gleidson, foi meio que entrar no ringue de novo. E isso fica já como uma lição pra gente. A gente como solteira, a gente tem uma luta e sabe, quando você namorar, você vai ter que meio que entrar no ringue de novo pra lutar novamente. Não é afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. E não se enfraqueça, não desista, tipo, vou ter que lutar agora de outras maneiras, às vezes até com mais força. Vem tranquilo, vem tranquilo. Então, durante todo o nosso namoro, a gente não teve grandes problemas em relação a viver a castidade. Sempre foi uma luta, assim. Teve dias que a gente, queria muito transar um com o outro. E, meu som na minha frente, porque senão vai dar ruim. O que eu quero falar pra você hoje é que durante todo esse tempo que a gente viveu a castidade, gerou, de certa forma, uma soberba no meu coração. E aí, por isso, eu me garantia em relação a isso. Eu achava que era só por esforço meu. Eu vivo castidade porque eu quero. No sentido que, eu faço por merecer. E chegou um tempo, no nosso namoro, que a gente tava namorando há muito tempo. E quando você começa a namorar há muito tempo, as coisas, começam a ficar meio arriscadas demais. E que a gente começou a expandir alguns limites. Sendo bem claro, não expandimos nossos limites de transar um com o outro, de ficar pelado na frente do outro, de ficar masturbando o outro. Não expandimos nosso limite nesse ponto, não chegamos nisso. Expandimos nosso limite de deixar beijos mais quentes demais e querer ficar sentindo o corpo da pessoa demais, aqueles abraços mais demorados e ficar mais junto, e aquele beijo, aquela coisa que, meu Deus do céu. Que apanha que caga do aproveitar a água da roupa, tô na praia. E chegou um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, acho que a gente não tá sendo justo. Eu acho que a gente tava usando isso só pra aliviar um pouco a nossa luta pela castidade durante todo esse tempo, nos dando pequenas concessões no sentido, vamos até mais um pouquinho porque eu sei que a gente não vai cair. Eu comecei a ficar muito mal com isso. Porque eu comecei a perceber que era mais de uma vez que que tava acontecendo isso, que estava virando rotina. Eu comecei a ficar mais mal ainda quando eu percebi que já existia dentro de mim a consequência deste pecado. E aí foi quando eu tive a certeza que era um pecado. Porque até então eu tinha muita dúvida em relação se isso era pecado. Porque eu falava, mas é normal do corpo, é normal, tem que deixar. E aí eu comecei a perceber que quando eu ficava com o Gleidson, que eu não tinha esses beijos calorosos, que era aquela coisa toda de ficar abraçado, e aqui... E eu parecia que ele não tava me amando o suficiente, quando tinha beijos simples, quando a gente não tinha tanto tempo. Eu falei assim, isso não é normal. Isso não é certo, ele me ama sim, o nosso amor não tá ligado a essa coisa toda do corpo. Eu falei assim, cara, isso é consequência de pecado. E que pecado que é? Só pode ser um pecado contra a castidade. E eu fui conversar com um padre e ele falava assim, Giovana, a castidade não é deixar de fazer coisas, é se abster de fazer coisas, sacrificar. Então a gente decidiu, depois de 3 anos do nosso namoro, e eu estou abrindo isso pra você e até para meus irmãos de comunidade que muitos textos aqui não sabem, até pra minha mãe que tá achando isso aí, a, de fato nos converter em relação a isso. E quando eu precisei me converter em relação a isso, eu precisei me converter de soberba também. Eu até me emociono porque quando eu me confessava, e aí na minha última confissão em relação a isso, que foi quando de fato eu me decidi a essa conversão na minha vida, eu chorava muito diante do padre e eu falava, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu não consigo ser casta sozinha. E todo esse tempo, durante 3 anos de namoro, eu achava que eu ia conseguir viver a castidade sozinha, só pelos médicos, mas eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me dê a graça da pureza. Eu preciso da graça da castidade. Eu me arrependo muito de ter ultrapassado um pouco os limites. E eu peço de novo a graça da castidade, porque é muito escolha nossa também de a gente lutar, mas também é graça. E eu precisei me humilhar naquele momento e pedir a graça do Senhor. E Ele deu. Tanto que depois dessa conversa que a gente teve, dessa confissão, dessa contrição que a gente teve, dessa humilhação, o Senhor gerou uma conversão muito grande no meu relacionamento com o Gleidson, no nosso namoro. Uma conversão de fato, de que de rezar pela nossa castidade. Nossa, fazia muito tempo que eu não rezava pro Senhor me fazer casta, me fazer pura, rezar pela castidade do meu namoro, pra Ele me dar forças, porque era como se há 3 anos eu já tivesse conseguido, então eu não precisava rezar, porque tava uma luta meio ganha. Reza, não caia no erro que eu caí durante esse tempo, de usar a castidade até para a própria soberba. Reza, pedindo para que o Senhor te faça mais casto, para que Ele conserve a castidade no seu namoro. Então é isso, se inscreva no canal.